Bom, no começo da semana eu perguntei o que vocês gostariam que a gente aprofundasse aqui no YouTube e a maioria pediu, olha, me dá a expectativa do segundo semestre de 2024. Pois bem, eu fiz uma pesquisa mais minuciosa possível e vou tentar transferir para vocês de uma maneira simples, clara e objetiva para a gente entender o que vai acontecer em 2024, agora no segundo semestre. Primeiro, o crescimento econômico ele se dá através do PIB, Produto Interno Bruto. É a criação de riqueza que um país tem. Se a gente for olhar do ponto de vista matemático, ele diz que PIB é igual a consumo mais os investimentos, hã? Mais o governo, mais as exportações, menos as importações. Essa relação dá a você a possibilidade de entender, dentro de uma economia, se ela está crescendo ou não. Pois bem, para a gente observar o PIB, ou o Produto Interno Bruto, quem faz isso é o IBGE. O IBGE ainda não detalhou tudo isso, mas o que a gente pegou? A gente pegou o IBCBR, que são dados do Banco Central que mostram o quanto eles arrecadaram de impostos. A arrecadação de impostos mostra que o governo está arrecadando cada vez mais. A gente já sabe o aumento de impostos feitos pelo Taxade, mas o problema é que, mesmo com o aumento, com o percentual dos impostos subindo, se a gente for observar o IBCBR, ele está caindo. Demonstra que a atividade econômica não está indo muito bem. Por qual motivo? Bom, se eu arrecado menos impostos, mesmo subindo a alíquota, isso significa que eu tenho menos pessoas comprando ou menos pessoas vendendo. Mas será que isso é verdade? Bom, infelizmente alguns dados demonstram isso. Vamos olhar os dados do Serasa Experience, que quem já teve o nome no Serasa sabe do que eu estou falando. Antigamente se falava SPC, mas a lógica é o seguinte: pessoas inadimplentes ou pessoas que estão há mais de 90 dias sem pagar uma conta. Quem são elas? Em março de 2024, eram 72,9 milhões de brasileiros. Observa, esse número vem aumentando mês a mês. O brasileiro está com o dinheiro cada vez mais curto e isso afeta a vida dele, mas afeta também o consumo das empresas. Como é que a gente pode observar isso? Bom, pelo número de falências que foram pedidos nesse ano. A gente pegou também dados aqui do Serasa e vamos entender do que a gente está falando. Qual é o percentual aqui tem sobre pequenas, médias e grandes empresas, mas vamos olhar o que talvez mais importa é qual é o percentual no Brasil em março. O que a gente está falando aqui? Aumentou em 54% a recuperação judicial no mês de março, 64% entre médias empresas e apenas grandes empresas estão falindo menos. Por quê? Porque, na verdade, a gente já teve um fator muito grande aqui em fevereiro e março. Você deve ter acompanhado inúmeras empresas que estão em recuperação judicial, como Polishopper, como Via Varejo, Magazine Luiza, e uma série de outras empresas que estão com problemas para pagar as suas contas. Então, se eu tenho um consumidor endividado, eu tenho uma empresa endividada, qual é a forma de recuperar isso? Segundo o desgoverno, dando crédito para as pessoas.
Afinal de contas, o Desenrola, lembra dessa história? Quem não entrou ainda bem, porque senão você pode ter problemas maiores, mas o Desenrola tinha como principal objetivo fazer o quê? Fazer com que as pessoas gastassem cada vez mais, ou que pelo menos elas pedissem dinheiro emprestado e a partir daí a gente passaria a ter mais consumidores, mais demanda, aumento do consumo e aumento do emprego e assim por diante. Vamos ver dados de novo lá do Serasa, que ele falou que em março de 2024 o pedido por crédito ou a concessão de crédito diminuiu em todas as faixas salariais no Brasil. O que a gente está dizendo? Vamos lá, aqui é por estado, né? Mas vamos pegar aqui, ó, no Brasil todo. No Brasil todo caiu 5,6%. É a mesma quantidade entre pessoas com renda per capita inferior a R$ 500. Entre 500 e 1.000, menos 4,9%. Quase 6% entre R$ 1.000 a R$ 2.000 per capita. 6,6% entre a classe média, R$ 2.000 a R$ 5.000 per capita. Mas mesmo quem ganha mais, como entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por pessoa, nós estamos dizendo aqui que numa casa que tenha 4 pessoas, a renda pode ser até de R$ 40.000. O pedido de crédito ou a concessão de crédito caiu 7%. E 7,4% entre as pessoas que têm uma renda per capita superior a R$ 10.000. A gente já viu que entre o C e o I, de investimento privado, e o C do consumidor, todos os dados estão apontando para baixo. E aí, como é que a gente faz para entender o que o governo está fazendo? Bom, o ideal é observar qual é o tamanho da dívida, o que ele está conseguindo com essa relação e fazer assim, qual é o futuro do Brasil? Quando a gente está gravando esse vídeo, a gente quis observar o que está acontecendo com o governo. Infelizmente, o portal da transparência está fora do ar agora, mas vamos entender como é que estão os resultados. Aí como é que eu fiz? Eu fui lá no site do Banco Central do Brasil. Se o portal da transparência não está funcionando, o Banco Central ainda está. E o que nós estamos vendo aqui? Bom, nos últimos 12 meses, o déficit acumulado é de 266,5 bilhões de reais, ou 2,4% do PIB. Então, isso afeta a economia? Sim, porque afeta muito a capacidade que o governo tem de investir. O setor público perdeu aqui, está com déficit de 61 bilhões. O governo federal de 30. Os estados estão com um problema muito sério, porque aqui, ó, a gente está falando no acúmulo. Então, menos 17 e agora menos 32. Qual é o grande problema disso? Bom, o grande problema é que os estados estão quebrados. Lembra a diferença entre Lula e Bolsonaro? Ah, um é malvadão e outro é bonzinho. Olha, o malvadão nunca deixou os estados e municípios com tanto dinheiro no bolso. E o bonzinho está quebrando os estados. O estado de São Paulo é um caso à parte, mas a maioria dos estados do Nordeste, muitos estados, inclusive o Rio Grande do Sul, simplesmente está em frangalhos. O Rio Grande do Sul é por um motivo óbvio, mas e o resto do Brasil? Déficit atrás de déficit. Esses estados e municípios vão quebrar, porque o governo federal está mandando muito menos dinheiro do que deveria. Nossa, mas ele está arrecadando a mais. Sim, está arrecadando a mais, mas transferindo menos dinheiro. Vamos conseguir unir esses pontos aqui agora. Ah, não, falta exportação. Vamos olhar a exportação e ver como está a balança comercial brasileira?
Pois bem, está aqui. Nós estamos dizendo que aqui são as exportações mensais, né, que a gente está falando do mês de maio. Caiu soja, caiu milho, caiu fruta, caiu arroz, caiu trigo, caiu minério de ferro, caiu outros minerais, caiu alumínio. As exportações brasileiras estão despencando. E as importações? As importações também. Ué, vamos entender esse contexto. Se exportação está caindo e importação está caindo, o que está acontecendo com o PIB? Pessoas dentro do Brasil estão produzindo menos riqueza e pessoas dentro do Brasil estão consumindo menos produto. Isso é uma questão muito séria quando a gente fala do PIB. O PIB, ele pode até dizer, lembra, ó, pegou lá o primeiro trimestre e subiu muito, 2023. O segundo também, tudo ali no que o Bolsonaro fez. O terceiro foi 0. O quarto, 0. O primeiro trimestre de 2024, mesmo com a arrecadação subindo, os impostos arrecadados estão caindo. Provavelmente, a gente deveria ter um PIB negativo. Vai ser ainda mais negativo com o impacto do Rio Grande do Sul. Somado a tudo isso, nós temos o endividamento do governo federal, o endividamento dos municípios e uma importação e a exportação caindo. Quais são os sinais? Por mais que a rede Lully tente dizer o contrário, a economia parou. Vamos olhar no total? Você tem as maiores quedas, os maiores aumentos, são de produtos que não representam muito, mas por participação na produção agropecuária, soja caiu 23%, tá? As frutas 27%, os demais produtos listados 14%, óleo, minério, que é a maior pauta nossa, menos 15%. E a indústria, como é que anda? Olha, a indústria caiu menos 3%. Alguns produtos caíram menos, outros caíram mais. Mas a grande lógica desse processo está: temos um problema estrutural. O problema está no C dos consumidores, que estão inadimplentes e sem crédito. O I dos investimentos privados, onde as empresas estão tendo prejuízo, quebrando e com problemas para vender. Do G do governo, que tem um problema muito sério, gasta mais do que arrecada e não respeita o pacto federativo. As exportações caindo e as importações também. A junção de todo esse processo, bom, vamos pensar em expectativa agora para o final do ano. Um dos melhores parâmetros para tentar prever o futuro da economia é observar a Bolsa de Valores. Quando a gente, infelizmente, observa a Bolsa, a gente chegou ao menor patamar do ano. Vamos observar aqui? Hoje nós chegamos a 122.707 pontos. Quem colocou dinheiro na Bolsa no começo do ano, hoje perdeu dinheiro. Isso não está acontecendo só agora, isso está acontecendo desde o ano passado. E qual é o grande problema que a Bolsa vem caindo de uma maneira tão forte? Ela não vem caindo porque as empresas só estão tendo prejuízo ou porque os consumidores estão comprando menos, mas porque o investidor internacional não acredita mais no governo. Esse movimento aconteceu na Argentina. Esse movimento aconteceu na Venezuela. Por mais triste que isso pareça, lembra que o Paulo Guedes disse? Sim, a gente está pior que a Bolsa Argentina. A gente está arrumando para uma economia estagnada como a Venezuela.
Vamos entender esse processo. O dólar deve continuar subindo. Hoje bateu 1,520. Se a gente for observar o dólar há 6 meses atrás, estava abaixo de 5. O que você deve fazer? Proteger seu patrimônio, dolarizar seu patrimônio. O que você pode fazer? Entender os ciclos econômicos, entender que quando o governo gasta muito mais do que arrecada, vai dar errado. O que nós estamos dizendo? Infelizmente, um PIB se arrastando, um governo gastando mais, gerando câmbio desfavorável e, com isso, inflação. Juntando todo esse tempero, a gente tem um desastre no Rio Grande do Sul, que vai afetar fortemente o PIB, a criação de riqueza e a inflação por alimentos. O desemprego aumentou. Vamos olhar aqui. Sites do IBGE. Dentro da sua estatística, no trimestre anterior, 7,4, vamos colocar um zoom. Agora, 7,9. O que nós estamos dizendo? Infelizmente, a renda per capita caiu, o desemprego aumentou, a inflação está voltando, o câmbio disparou e a bolsa que preserva, que faz a prospecção do futuro, disse: tome cuidado, muito provavelmente hoje vai ser muito melhor do que amanhã, porque amanhã vai ser um dia pior. Eu não gosto de dar essas notícias, mas a expectativa para o segundo semestre é ruim. Cuide do seu dinheiro, preserve. Aquele que tem muita coisa imobilizado, tente ter um pouco mais de liquidez. Infelizmente, o PIB brasileiro, a qualidade de vida, o desemprego e a inflação, as 4 metas macroeconômicas, apontam para baixo. Se você gostou da informação, a gente vai na segunda-feira no Instagram pedir outras pautas e a gente grava aqui na quinta-feira e eu peço para você distribuir esse vídeo, dar um like e continuar curtindo o canal. Muito obrigado, PhD Bertoncello, e até a próxima.